Oi pessoal, vamos ler mais um ensaio do Montaigne. Deve o comandante de uma praça sitiada sair para parlamentar? Lúcio Márcio, que comandou os romanos durante a guerra contra Perseu, rei da Macedônia, desejoso de ganhar tempo a fim de reorganizar seus exércitos, fez ao rei propostas de paz para que lhe amoleceram a prudência e o levaram a conceder uma trégua de alguns dias, dando ao inimigo aso e tempo para se armar, de que resultou a ruína do monarca. O Lúcio Márcio, comandante romano, foi astuto, né? Em Roma, alguns senadores imbuídos dos costumes de seus antepassados condenaram essa maneira de proceder por contrária ao que antes se fizera, e que consistia em combater com coragem e não com astúcia, não se recorrendo nem à surpresa, nem aos ataques noturnos, nem aos simulacros de fuga seguidos de inesperadas cargas. A tradição diz para não se usar a astúcia, mas usar a coragem e a força, vencer pela força. A guerra só se iniciava depois de declarada, e não raro após terem sido marcados o lugar e a hora da batalha. Não havia surpresa, havia lugar e hora marcada para a batalha. Chegando lá, os dois lados se encontravam e um não poderia acusar o outro de fazer um ataque surpresa e vencer por causa da astúcia. A tais sentimentos obedeceram quando entregaram a Pirro o médico que o traíra, e aos faliscos seu desleal mestre-escola. Nisso agiam como verdadeiros romanos e não como esses astuciosos cartagineses e esses gregos sutis que dão maior valor ao êxito obtido pela malícia do que ao alcançado pela força. O embuste pode servir na hora, mas o adversário só se sente realmente vencido quando foi em guerra leal e justa, em que a vitória sorria ao mais valente, e não pela manha nem pela sorte. Vencer é vencer o espírito de luta do adversário. Quando você vence pela manha, você não derrotou o espírito de luta dele. Mas quando você vence pela força, sim. Os senadores que falavam essa honesta linguagem não conheciam evidentemente ainda esta bela máxima de Virgílio: contra o inimigo não há como escolher entre o ardil e a coragem. Aos acaianos, que são da Acaia, na antiga Grécia, né? Ou os aqueus, diz Políbio, repugnavam o emprego da astúcia na guerra, só se considerando vitoriosos quando o ânimo do inimigo era abatido, quando o espírito era vencido. O homem sábio e virtuoso deve saber que a única vitória é a que pode proclamar sua boa fé e honra, diz outro autor. A vitória só é vitória quando é reconhecida como tendo sido por boa fé e não por malícia. Reconhecida por todos, até pelo vencedor. Ele não vai ficar em dúvida de que venceu, né? Uma outra citação: que nosso valor decida se é a vós ou a mim que a sorte, senhora dos acontecimentos, destina o império. Quando você acorda a batalha, você deixa com que a força decida e com que a sorte decida, com que os deuses decidam. No reino de Ternate, uma dessas tribos, a que sem hesitação chamamos bárbaras, tem por costume só iniciar as hostilidades após uma prévia declaração de guerra, à qual se acrescenta a enumeração precisa dos meios que pretende utilizar,
Chega a esse ponto. Número de guerreiros, natureza das armas ofensivas e defensivas, munições. Isso feito, se o adversário não se decide a entrar na batalha, julgam-se esses bárbaros no direito de empregar, para o êxito, todos os meios a seu alcance. E outrora, em Florença, pensavam tão pouco em vencer pela surpresa, que preveniam o inimigo um mês antes de marchar para o combate, tocando sem descontinuar um sino a que apelidavam Martinela. Se evitava a surpresa, né? Tudo aquilo que maculasse a possível vitória. Quanto a nós, menos supersticiosos, consideramos que as honras da guerra cabem a quem com ela se beneficia e estimamos, depois de Lisandro, que, se a pele do leão não basta, cumpre juntar um pedaço da pele da raposa. Ele está falando, olha, eu não sou supersticioso desse jeito. Um pouco de malícia é bem-vinda com a força. Ora, como acontece que é quando se parlamenta que ocorrem as surpresas, quando nas guerras antigas, né, e na Idade Média, o comandante do exército vinha à frente e falar com o comandante do exército adversário. É o parlamentar. Como acontece que é quando se parlamenta que ocorrem as surpresas, por isso que não se deve parlamentar, porque é nessa hora que ocorrem as surpresas, nesse momento em particular deve o chefe pôr-se de sobreaviso. Daí a regra em vigor entre os homens de guerra de nossa época, a saber, que o governador de uma praça sitiada nunca saia a fim de parlamentar. Quando essa situação de parlamentar é em que os imprevistos acontecem, né? Em que se ganha ou perde a guerra. Ainda mais quando você está sitiado. Por que o governador de um lugar sitiado vai sair dos muros para parlamentar com o comandante adversário? Não vai dar certo. Nossos pais censuraram os senhores de Montemort e de Assigny, que defendiam Pont a Mousson contra o conde de Nassau, por terem contravindo a tais princípios. Entretanto, é desculpável quem sai da praça a parlamentar, desde que tome todas as medidas para, em caso de perigo, ter por si uma vantagem. Vai com a precaução. Assim o fez o conde Guy de Rangon, que defendia Régio. O que o Guy de Rangon fez? Tendo-se apresentado o senhor de Lescaut a fim de parlamentar, afastou-se Guy de Rangon tão pouco da praça que, em se verificando uma escaramuça durante as negociações, não somente o senhor de Lescaut e sua escolta se acharam dominados, como também o senhor de Lescaut, para a segurança própria, se viu obrigado a entrar na cidade sob a proteção do conde. É o que nos conta do Bellay para Guicciardini, mas Guicciardini o relata igualmente atribuindo-se a glória do acontecimento. Antígono, assediando Eumenes em Nora e insistindo para que saísse a fim de pessoalmente parlamentar com ele, e alegando que a Eumenes cabia fazê-lo por ser ele, Antígono, mais forte e de mais alta condição, ouviu do sitiado esta nobre resposta: não reconhecerei ninguém acima de mim enquanto eu tiver a faculdade de brandir uma espada. E só consentiu em encontrar-se com Antígono quando este lhe entregou Ptolomeu, seu sobrinho, como refém. Agora o parágrafo final. No entanto, houve quem se saísse bem em semelhante ocorrência, confiando na palavra do adversário. Testemunho disso, temo-lo em Henry de Vaux, de Champagne, sitiado pelos ingleses no castelo de Commercy. Barthélemy de Bonne, que o comandava,
tendo conseguido sapar boa parte do castelo, e dispondo-se a mandar incendiá-lo para esmagar os defensores sobre os escombros, intimou Henry de Vaux, o qual já lhe havia enviado 3 emissários a ir pessoalmente parlamentar, no seu próprio interesse. Este foi, e percebendo a iminência da catástrofe a que não escaparia, demonstrou sua gratidão ao inimigo, entregando-se, com seus homens, incondicionalmente. Pôs-se fogo então na mina escavada, cederam os esteios que sustentavam os muros e o castelo esboroou-se. Quanto a mim, confio facilmente nos outros, mas não confiaria se viessem a supor tratar-se de um ato de fraqueza ou covardia, e não por ser eu franco e acreditar na lealdade de meu adversário. Montaigne diz que confia nos outros, se essa confiança é tida como lealdade e não como fraqueza. Se é tido como fraqueza e aquele em quem ele confia for traí-lo, aproveitar para surpreendê-lo, aí ele não confia não. Mas, para evitar surpresas, se a sua cidade está sitiada, não saia para parlamentar com o comandante adversário não. Estamos por aqui.